Gênesis. Bereshit. Capítulo 5. Este é o livro da história de Adão. Então, no dia em que o Criador criou Adão, ele o fez à semelhança do Criador. Homem e mulher os criou. No dia em que foram criados, ele os abençoou e lhes deu o nome de homem. Adão viveu 130 anos e então se tornou pai de um filho, à sua semelhança e à sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. 4 depois de se tornar pai de Sete, Adão viveu 800 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias da vida de Adão somaram 930 anos. Então ele morreu. Sete viveu 105 anos e então se tornou pai de Enos. Depois de se tornar pai de Enos, Sete viveu 807 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Sete somaram 912 anos. Então ele morreu. Enos viveu 90 anos e então se tornou pai de Quenã. Depois de se tornar pai de Quenã, Enos viveu 815 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Enos somaram 905 anos. Então ele morreu. Quenã viveu 70 anos e então se tornou pai de Maalalel. Depois de se tornar pai de Maalalel, Quenã viveu 840 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Quenã somaram 910 anos. Então ele morreu. Maalalel viveu 65 anos e então se tornou pai de Jared. Depois de se tornar pai de Jared, Maalalel viveu 830 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Maalalel somaram 895 anos. Então ele morreu. Jared viveu 162 anos e então se tornou pai de Anuc. Depois de se tornar pai de Anuc, Jared viveu 800 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Jared somaram 962 anos. Então ele morreu. Anuc viveu 65 anos e então se tornou pai de Metusalém. Depois de se tornar pai de Metusalém, Anuc continuou andando com o verdadeiro Criador por 300 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Anuc somaram 365 anos. Anuc continuou andando com o verdadeiro Criador. Depois, ele não foi mais visto, porque o Criador o tomou. Metusalém viveu 187 anos e então se tornou pai de Lameque. Depois de se tornar pai de Lameque, Metusalém viveu 782 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Metusalém somaram 969 anos. Então ele morreu. Lameque viveu 182 anos e então se tornou pai de um filho. Deu a ele o nome de Noque, conhecido por Noé, dizendo: Este nos trará consolo, aliviando-nos do nosso trabalho e do esforço doloroso das nossas mãos, causados pelo solo que Iau amaldiçoou. Depois de se tornar pai de Noque, Lameque viveu 595 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. De modo que todos os dias de Lameque somaram 777 anos. Então ele morreu. Depois que Noque completou 500 anos de idade, ele se tornou pai de Sem, Cã e Jafé. Gênesis. Bereshit. Capítulo 6. Quando os homens começaram a aumentar em número na face da terra e tiveram filhas, os filhos do verdadeiro Criador perceberam que as filhas dos homens eram bonitas. E eles tomaram como esposas todas as que escolheram. Então, Iau disse: Meu espírito não terá tolerância com o homem indefinidamente, pois ele é apenas carne. Portanto, seus dias somarão 120 anos. Havia os nefilins na terra, naqueles dias e depois. Durante esse tempo os filhos do verdadeiro Criador continuaram a ter relações com as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles eram os valentes dos tempos antigos, os homens de fama. Assim Iau viu que a maldade do homem era grande na terra e viu que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era só má, todo o tempo. Iau lamentou ter feito os homens na terra, e seu coração se entristeceu, de modo que Iau disse: Vou eliminar da face da terra os homens que criei, o homem junto com os animais domésticos, os animais rasteiros e as criaturas voadoras dos céus, pois lamento tê-los feito. Mas Noque achou favor aos olhos de Iau. Esta é a história de Noque. Noque era um homem justo. Mostrava-se íntegro entre os seus contemporâneos. Noque andava com o verdadeiro Criador. Com o tempo, Noque tornou-se pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mas a terra tinha ficado arruinada à vista do verdadeiro Criador, e a terra estava cheia de violência. Sim, o Criador olhou para a terra e viu que estava arruinada. Toda a humanidade havia arruinado seu caminho na terra. Depois, o Criador disse a Noque:
decidi pôr um fim a toda a humanidade, porque a terra está cheia de violência por causa deles, por isso vou arruiná-los junto com a terra. Faça uma arca de madeira resinosa. Você fará compartimentos na arca e a revestirá de betume por dentro e por fora. É assim que a fará. A arca deve ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Você fará para a arca uma janela para iluminação, um côvado abaixo do teto. Deve fazer a entrada da arca na lateral, e deve fazer a arca com um andar inferior, um segundo andar e um terceiro andar. Quanto a mim, vou trazer sobre a terra um dilúvio de águas, para exterminar de debaixo dos céus toda criatura que tem o fôlego de vida. Tudo o que há na terra morrerá. E eu estou estabelecendo meu pacto com você, e você deve entrar na arca com seus filhos, sua esposa e as esposas dos seus filhos. Das criaturas viventes, leve para dentro da arca 2 de cada tipo, um macho e uma fêmea, para preservá-los vivos com você, das criaturas voadoras segundo as suas espécies, dos animais domésticos segundo as suas espécies e de todos os animais rasteiros segundo as suas espécies, 2 de cada um deles irão a você lá dentro para que sejam preservados vivos. Quanto a você, deve recolher e armazenar todo tipo de alimento, para servir de comida para você e para os animais. Enoque fez tudo o que o Criador lhe havia mandado. Fez exatamente assim.